Eu quero primeiro agradecer muito você por estar aqui, né? Por permitir e receber a gente para fazer a entrevista, né? O registro da sua história de vida. Em nome do coletivo Nós, né? O núcleo do Museu da Pessoa em Peruíbe, a gente te agradece. E a gente vai começar, né, agora a fazer as perguntas para a gente poder fazer o registro, tá bom? Então, primeiro eu vou pedir para você, por favor, dizer para a gente o seu nome completo, o local e a sua data de nascimento. Meu nome é Adeola Santana Idris. Eu nasci com o nome Evair Santana. Esse era o meu nome de batismo, né? Sendo que uns 10 anos atrás eu troquei, entrei na justiça, né? Através da Procuradoria, Defensoria Pública, aliás, não Procuradoria, Defensoria Pública, e consegui trocar o nome, né? O nome que eu escolhi, pois eu sofri muito com esse nome masculino que eu recebi na infância dos meus pais. Então, eu fui uma menina que tinha o nome masculino. Foi muito difícil. O bullying, né? Então, eu nasci no dia 1º de outubro de 1961, em Nortelândia, Mato Grosso. Mas fiquei muito pouco tempo em Nortelândia, a minha vida toda eu vivi em Cuiabá. Entendi. E, Adeola, eu vou pedir, por favor, para você falar o nome dos seus pais. Então, minha mãe chamava-se Maria Dionísia Santana e meu pai, Manuel Messias Santana, não é Messias. Messias Santana. E os seus pais, o que eles faziam, Adeola, como atividade? Minha mãe, a vida toda, ela trabalhou em casas de família, lavava roupa para fora, passava. Minha mãe se virava, né? Vendia café e bolo na rodoviária. No final da vida, ela terminou coordenando uma limpeza em um hospital público psiquiátrico em Mato Grosso. Então, ela acabou como funcionária pública, né? Mas a vida toda dela foi isso, até ela entrar no Estado, foi isso, trabalhando, se virando para criar 4 filhos. E seu pai, Adeola? Meu pai, quando ele morreu, ele tinha um boteco, mas meu pai era baiano, veio da Bahia, né? Da Bahia, de Chapada Diamantina. E na época que eu nasci em Nortelândia, ele garimpava, né? Também fez, né, várias coisas para sobreviver. Mas quando ele morreu, ele tinha um boteco, um bolicho, que na época falava bolicho, né? E, inclusive, morreu nesse bolicho, né? Ele foi assassinado, dormindo. Um ancião. Meu pai era de 1900, ele morreu nos anos 70, com 70 e poucos anos. Entendi. E, Adeola, quais são os principais costumes que você guarda da sua família? Os costumes da sua família? Hoje em dia eu fico relembrando assim, né, a minha mãe, né? Porque na realidade o meu pai, ele morreu quando eu tinha 8 anos, mas nos abandonou, eu tinha 2. Então eu fui criada pela minha mãe, né? E assim, eu lembro muito dos costumes delas, vamos ver. Primeiro, assim, eu fui criada por uma mãe que tinha uma religião que era oh meu Deus, o 7º dia, não, adventista. Eu fui criada na religião adventista, né? Então nós tínhamos costume de, por exemplo, não comer carne de porco, peixe liso, né? Isso na minha infância foi assim, que eu não podia comer presunto, né? Foi difícil. Então, né?
apesar de minha mãe, de eu ser criada nessa religião adventista, né? Mas junto também a gente ia para Umbanda desde cedo também, né? Me lembro desde pequena na Umbanda, apesar de ser criada na religião adventista. E tinha esses costumes, né? Não comer certas comidas. Hoje eu vejo que as comidas africanas, né? Que hoje eu vejo que são costumes africanos, já se tinha muito em casa. Minha mãe comia muito com a mão, se fazia muitos bolinhos, né? Bolinhos fritos, fazia aqueles capitães, né? Não sei se vocês conhecem os bolinhos de feijão. Eu me lembro disso, né? Ir muito à igreja, né? Já que éramos adventistas, ia à igreja. Isso, guardava. Minha mãe nunca bebeu, nunca comeu. É isso. Sim. E, Adeola, falando, né, da sua família, das tradições, né, dos costumes, você gostava de ouvir histórias? Alguém contava histórias para você quando você era pequena? Assim, eu acho que não tão contar histórias, porque eu sempre gostei muito de ler, né, gibis. Mas minha mãe, voltando até os costumes que agora a gente vai lembrando, né? Minha mãe dançava siriri e cururu, né? Ela era lá em Cuiabá, tem um bairro, né, de pescadores, que é São Gonçalo, onde tem. E a nossa casa era ali próximo, né, na Coab de São Gonçalo, que tinha o bairro, né, que era o mais antigo de pescadores. Então, a minha mãe dançava muito isso, esse siriri, esse cururu. Então, ela não era muito uma pessoa de contar história, né? Mas essa coisa ancestral ali, desse cururu, era passado para a gente. Eu via muito, né, eles dançando. Mas não tinha muita leitura, mas eu aprendi, quando eu fui para a escola eu já lia, porque eu li muito gibi na infância. Na minha casa, minha mãe comprava muito gibi, trazia muito gibi, entendeu? Minha irmã mais velha, não era nem minha mãe. Então eu aprendi eu gostava muito de ler, eu aprendi lendo o gibi, história em quadrinho. E Adeola, você sabe a origem da sua família? Assim, não. Eu sei mais a origem da minha mãe. Do meu pai, como eu falei, né? Meu pai da Bahia, mas não conheço os meus avós. E o da minha mãe também teve um problema. Quando a minha mãe nasceu, a mãe morreu, né? Filhos gêmeos. E o marido meio que enlouqueceu. E aí o que aconteceu? Foram doados todos, certo? E foram criados, né, por uma outra família. Então quer dizer que a mãe dela mesma eu não conhecia, eu conhecia essa outra família que era adventista, né? Então foi um grande problema, porque o meu avô, o pai da minha mãe mesmo, tinha muitas terras, mas ele enlouqueceu quando a mulher morreu. Eles tinham uns 11 filhos, né? E com essa coisa de enlouquecer, eles foram roubados, sabe? Todas as terras que meu pai tinha, né? Meio que ele enlouqueceu quando perdeu a mulher. Então isso foi depois foi um problema, né, para a vida, porque os filhos foram doados, um em cada família, então realmente eu... E você tem irmãos, Adeola? Eu tenho 2 irmãos, né? Minha mãe teve 4 filhos, eu tive uma irmã que morreu. Minha irmã morreu, deve ter uns 16 anos. E eu tenho 2 irmãos. Um que mora em Cuiabá, né? E o outro que mora aqui em São Paulo. Eu tenho um irmão que é padre, na Catedral de Campo Limpo, São Paulo. E quando a gente fala, né, da família, né, de onde você morou, você lembra da casa onde você passou a sua infância? Você lembra como era o lugar? Lembro, mas a minha mãe, tadinha, a gente eram ciganos, né? Tem que lembrar das 500.000 casas que a gente mudou, né?
Então, assim, tem muito trauma de família, né? De você ter que mudar e mudar para uma casa que não tinha quintal, você ter que deixar os animais, ter que doar. Então, tem muito trauma disso, sabe? De não ter uma casa própria, certo? No final, minha mãe teve, né? Uma casa própria, mas a vida toda, sabe? A gente precisou mudar de casa, foi isso, né? Então, eu tenho lembranças, assim, principalmente dos meus animais, que muitas vezes tinham que ser doados, não poder levar para a residência, entendeu? Lembro bastante, tenho boas lembranças também. Boas imagens, né? Mas tenho as boas lembranças. Eu não sei, Cuiabá era muito quente, né? É muito quente. Então, as minhas lembranças de infância muito em época de frio, sabe, todo mundo na rua, né? As crianças pequenas na rua. Eu lembro que eu acho que por morar numa cidade muito quente, você não tinha cobertor, muita roupa de frio. Então eu lembro que no frio era muito cobertor. Você saindo de cobertor, sabe? Porque eu acho que não devia ter muita. Não era acostumado a ter roupa de frio, sabe? Que é muito quente. Então tem boas lembranças, né? Eu tenho lembranças também de tomando banho, justamente no frio também, mas tomando banho de água gelada no fundo do quintal. Essas lembranças. Tem alguns traumas também de abuso, né, na infância, com 8 anos. De muito tempo eu não falei, mas é que muitas vezes está aqui hoje, né? Então, também tenho essas lembranças, eu consigo lembrar. Tem muitas coisas que eu também não quero lembrar da infância. Eu fico tentando, né? Mas tem coisa que vem. Sim. E quando você era pequena, mesmo mudando, né, de casas, né, de cidades, você tinha brincadeiras favoritas, né? Você tinha muitos amigos ou eram brincadeiras que você fazia com seus irmãos? Como era isso? Eu tive uma infância, apesar de todos os perrengues. Eu tive uma infância maravilhosa. Todas aquelas brincadeiras de anel, eu fiz todas essas brincadeiras de taco, andei muito de bicicleta, eu era um menino, na realidade. Não sei como que eu era um menino, certo? Andei muito de bicicleta e fui assim, uma criança até acho que os 19 anos, sabia? Eu fui beijar com 19 anos ainda. Então, até esse tempo, beijar com 19, menstruei com 18. Então, isso quer dizer o quê? Quando a menina não menstrua, ela é o quê? Uma criança. Eu não menstruei aos 18, então, né, até os 18 anos, era daquela que, às 7 horas eu já dormia, já não saía mais, mas durante o dia era corrida, de bicicleta, eu era um guri, né? Batia, vivia com os guris, meus melhores amigos eram os guris. Eu não fui uma menina de boneca, eu fui uma menina moleque, entendeu? Fazia corrida de bicicleta com os moleques, atravessava a perimetral, batia nos meninos que queriam bater nos meus irmãos, entendeu? Era terrível. Quer uma pausa? Mais que com o nome. Eu seria uma ótima gay, né? Porque eu já nasci pronta, né? Mas não foi. Dessa vez. Já tá gravando? Agora sim. E aí? Fala sobre... Não, se você quiser falar a parte do nome, pode falar, não tem problema. Porque a gente edita. Entendi. Mas você vai falar o quê? Por que eu escolhi a Deola? A pergunta era quando você... Posso? Pode. É que quando você contou que aos 19 anos, que com 18 anos que menstruou, então, se nesse momento, nessas fases da adolescência e tudo, o teu nome de batismo influenciou também nessa liberdade de conduta, assim. Então, eu fui uma pessoa que eu nunca gostei do meu nome. Então, sempre tive vários problemas. Eu sempre inventei nomes, entendeu? Eu já me chamei Ágata, entendeu? Muitos anos. Eu já me chamei Raika, entendeu?
muito. Aliás, tem pessoas até hoje que me chamam, que me conhecem por Raika, né? Já me conhece até hoje por Eva. Tem pessoas que não sabem que eu troquei de nome. Então, até hoje me chamam de Eva, né? Ai, você fica com raiva se a pessoa... Não. Para mim, o importante foi eu ter trocado o nome, né? Porque Evair, pensando também, Evair, né? Então, como era masculino, né? A maior referência a um jogador do Palmeiras, né? A minha vida. Então, eu sempre me chamaram de Eva, Evita. Ah, era Eva Brau, Eva Perão. A vida foi isso, né? E aí, eu sempre troquei de nome. Já tive vários problemas por trocar de nome, né? Namorei mesmo um menino por muitos anos, quando eu era adolescente. Namorei ele por quase um ano. Quando ele descobriu que o meu nome não era Ágata, terminou comigo, entendeu? Então, quer dizer, né? Aí, você acha que eu vou casar com alguém que tem nome masculino? Ainda ouvi isso também, né? Já, quer dizer, foi muito ruim para mim isso. E eu só resolvi trocar. Por que você trocou só no final, né? 50 anos? Ah, porque era muito difícil, né? Antigamente era mais difícil, né? E aí, com folga, eu resolvi trocar, né? Agora eu troco, dá para trocar, não ia pagar, mais fácil. E quando eu cheguei na defensoria foi muito rápido, porque realmente ela viu que eu sofria com isso, né? Que na própria defensoria, quando eu fui trocar o meu nome, me chamaram, falaram: eu quero falar, cadê o senhor Evair? Eu dei a identidade, cadê o senhor Evair? Eu falei: eu sou o senhor Evair. Quer dizer, na própria defensoria. Eu sou o Evair, né? Então, era muito constrangimento, a vida toda me ligava: senhor Evair. Então eu digo assim: era ruim Evair? Eu acho que não foi tanto, né? Porque o nome é Evair, eu fui, né? Mas eu nunca gostei. Tanto que quando eu troquei, meu filho falou: mãe, por que você não deixou Eva? Eu falei: que eu não quero, primeiro que eu não quero lembrar. E eu preferi trocar para um nome. Quando eu fiz a escolha, né, eu escolhi um nome africano. E eu acho Eva muito cristão, muito colonizado. Então eu preferi fazer isso. Fiz essa escolha, entendeu? Adeola, falando sobre a infância, né? Eu queria perguntar o que você mais gostava de fazer quando você era pequena, quando você era criança? Eu gostava de ler. Tanto que eu lia muitos livros, gostava muito de ler. Sempre gostei de ler. E você, quando era pequena, você tinha já uma ideia do que você gostaria de ser quando você crescesse? Eu acho que eu sempre gostei de algum artista. Sempre gostei de cantar, de dançar. Tive banda com 18 anos, mas não é fácil ser. E, apesar de que eu me acho muito tímida também, né? Tem uma coisa, eu acho que eu vivo entre o céu e o inferno, porque eu me acho tímida, mas também eu sou uma pessoa extrovertida. Eu acho que eu tenho um pouco dos dois, sabe? Mas era isso. Eu nunca pensei, por exemplo, em dar aula, em ser professora. Eu nunca imaginei, né, na vida. E meio que foi a vida que me levou, entendeu? Mas foi isso. E falando, né, sobre essa questão da educação, qual foi a primeira lembrança assim, que você tem de quando você ia para a escola? Primeira lembrança sua de escola? A primeira lembrança, não lembro, mas eu gostava muito de escola. Minha mãe não teve tempo de... Minha mãe trabalhou muito, né, para criar 4 filhos sozinha, né? Então, ela não precisava ficar pedindo para eu estudar, porque eu adorava ir para a escola, nunca tive problema. Inclusive, quando eu já cheguei lendo, né? Entrei, acho que com 5 anos, né, na escola. Então, nunca tive problema. E tem alguma professora que te marcou, que você lembra? Sim, eu tive 2. Na infância, né, a minha primeira professora, Natalina,
lembro dela. Então, ela me marcou porque, sei lá, me acolhia, a professora, né? E depois eu tive no ensino médio um professor de matemática, né? Eu não gostava de matemática, mas comecei a gostar do professor, aí aprendi a matemática, entendeu? É isso. E quando você era pequena, como você ia para a escola? E mesmo depois, assim? Minha mãe sempre fez questão, sempre colocou, né? A gente ia para a escola pública, né? Estudei em escola pública, terminei o ensino médio, mas aí não fiz faculdade. Tentei várias vezes, tentei entrar em faculdade pública, não conseguia. Eu tive meus filhos, eu fui só fazer faculdade mesmo com 40 anos aqui em São Paulo, entendeu? Só fui fazer, eu quando entrei em faculdade aqui, eu era a mais velha, tanto que hoje eu tenho amigos jovens, porque eu já tinha 40 e poucos anos, os meus amigos tinham 18, teve aluno que era com 16 anos na faculdade, e eu a mais velha. E quando que você começou a sair sozinha ou com amigas, com amigos? O que vocês faziam? Que período foi esse? Eu vivi os anos 80, né? Cresci na ditadura, né? Eu lembro, essas coisas. Eu lembro que, não sei, eu fui uma menina que minha mãe teve sorte, porque eu cresci na AME, né, na Associação dos Estudantes. Esse era para onde eu ia. Inclusive, quando o menino pegou minha carteirinha, que viu que o meu nome era Evair, foi numa carteirinha da AME, para comprar o ingresso, né? Então, eu ia muito, né? Acho que já com 16 anos, já ia para... Cresci ali no PCdoB de Mato Grosso, que é uma resistência, né? Porque hoje eu fico olhando no lugar do agro, né? E na época da ditadura, então foi uma base, nem sabia o que estava fazendo lá, sabe? Mas a gente cresceu, né, desde os 16 anos, indo em palestras, né, sobre partidos. Eu fui, mesmo sem saber muito, eu já era meio que na militância, assim, sem saber. Porque eu só fui ter consciência muito, né, de quem eu era, o que eu estava fazendo lá. Mas já foi um bom começo. Sim. E Adeola, sobre o trabalho, quando você começou a trabalhar, qual foi o seu primeiro emprego? Comecei a trabalhar com 16 anos. Meu Deus do céu. Era secretária de um médico, um pediatra. Você acredita? Foi meu primeiro emprego. Nem lembro como que eu consegui. Fui ser secretária desse médico. Eu trabalhei com ele 5 anos. O Dr. Hitler Malheiros. Era um pediatra. Era o nome do médico. Entendeu? E esse foi o meu primeiro emprego. Não sei quem conseguiu. Com 16 anos, eu peguei o primeiro emprego. Com 16 anos, eu saí de casa. Briguei, eu queria, eu tinha uma coisa. E com 16 anos, eu arrumei um emprego, já mudei. E o que você fazia com o seu dinheiro? Como você usava ele? Fui fazer um cursinho, aluguei uma casa. Foi isso, aluguei uma casa, né? Eu coloquei algumas amigas. Eu lembro que eu tinha uma amiga, a Val, que é minha amiga até hoje. Ela vivia com uma madrinha que era muito ruim. Quando eu saí de casa, ela saiu também. Só que ela não conseguia trabalhar. E aí, o meu dinheiro era para ajudar a Val também. Eu era uma amiga minha. Era isso. Que eu conseguia trabalhar. A Val não. A Val era sempre assediada, sempre acontecia um bafo, né? A Val não trabalhava. Esse foi o meu primeiro emprego, de secretária no médico. E que outros trabalhos você fez depois desse? Aí, acho que desse eu trabalhei. Aí depois eu fui ser vitrinista
Aí eu vim para São Paulo, né, de Mato Grosso, vim fazer um curso de vitrine aqui, no Senac, né, isso lá nos anos 80. Aí voltei, arrumei um emprego no melhor magazine de lá. Falei, vou ser vitrinista. Aí peguei, fui ser vitrinista um tempo, né? Aí fui chefe de vitrinista, né? Tenho um monte de amigos meus até hoje, fui chefe de vitrinista. Eu sei que nesse lugar aí, eu fiquei muitos anos. Nesse lugar eu cheguei a gerente de marketing. Eu fiquei um bom tempo, né, nesse lugar. E fui gerente de marketing. Aí depois saí, fui ser produtora de televisão, né? Porque como gerente eu fazia muitos filmes, né? Viajava, foi bafo, né? Aí de lá fui trabalhar em televisão, trabalhei em várias TV de lá como produtora, né? Trabalhei na TV Centro-América, trabalhei na Globo, no SBT, na Bandeirantes, entendeu? Tudo como produtora. Aí depois fui para produtoras independentes, entendeu? Trabalhei muito tempo em produtoras independentes. Aí produzi do primeiro até, acho que, o 7º Festival de Cinema de Cuiabá. Eu comecei como assistente de produção, até produção executiva, entendeu? E foi isso. Eu trabalhei em várias TV, ganhei alguns prêmios de, como que se diz, como que é aqueles prêmios profissionais do ano? Ganhei vários prêmios, como direção, como produção, né? A minha carreira até Mato Grosso foi isso, com produção de vídeos, de cinema, isso eu fiz em Mato Grosso. Até sair de lá, acho que com quase 40 anos, 3 filhos, resolvi vir para São Paulo. Né? Sim. Aí cheguei aqui, fiz algumas produções, fiz alguns documentários, fiz uns filmes, entendeu? Mas era bem mais difícil, né? Em Cuiabá ela era conhecida, aqui não. Aí, em São Paulo, eu fui trabalhar em restaurante, né? Para sobreviver com 3 filhos, né? Porque filme não tinha toda hora para você fazer. E aí fui para restaurante, fui garçonete, comecei como garçonete, aí quis ser maître, fui ser maître, aí quis ser sommelier, fui ser sommelier profissional, entendeu? Aí trabalhei em restaurantes, em importadoras, até ela cansar e falar, vai estudar um pouco, porque eu cansei. Cansei, mulher negra, de trabalhar em restaurante, né, de você comandar uma equipe. Ninguém gosta de ser comandada, principalmente por mulher e negra. Né? Então, uma dificuldade. E aí foi isso, né? Teve um tempo que eu falei, não. Eu já estudei, né, para ser sommelier, fiz curso básico, avançado, diversificado de países, o profissional pela ABS, eu fiz curso profissional, para o dono de restaurante chegar, olhar para você e falar, dá um grau ali nas garrafas, sabe? Quer dizer, valorizar o seu trabalho, né? Foi Sim. Aí que eu falei, não quero mais mexer com isso. Aí resolvi estudar, fui fazer sociologia. Foi isso, né? Aí, como que eu vou fazer sociologia e trabalhar? Abri uma cantina, um cursinho, estudava, tinha cantina, até que aí consegui passar. Consegui uma bolsa, né, pela escravo da família, né? Que eu fiz, escola da família, né? A gente fala escravo porque eu sou da época que você tinha que trabalhar nas escolas aos sábados e domingos, né? Para o governo pagar a sua faculdade. E Adeola, você disse que você cursou sociologia. Sociologia. Né? Teve uma razão, o porquê que você escolheu o curso? Eu acho que quem faz sociologia é quem está inconformado, é justiça, né? Eu acho que foi isso, né? Eu fiz sociologia, foi para isso, para ver se tentar mudar, ou pelo menos entender, né?
E foi isso. Acho que pelo menos eu entendi, porque era tudo muito confuso, né? Pra gente, principalmente que a gente é criada, né? As escolas, elas não contam para você uma verdade, né? Como a história é a escrita dos vencedores, né? E isso confunde a cabeça das pessoas, né? Então, acho que a sociologia foi importante para isso, né? Teve esse divisor. Para mim tem essa coisa, uma Adeola antes, uma depois. Porque eu não tinha entendimento. Eu acho que foi muito importante eu ter o conhecimento assim, dos fatos, foi muito importante. E teve um momento que foi mais marcante para você desse período? Eu adorava estudar, né? Foi difícil, né? Eu costumo dizer que eu não aproveitei tanto um curso que uma mulher velha, né? Eu, por exemplo, eu cresci na ditadura, eu não sabia o que era filosofia e nem sociologia, eu nunca tive. Eu não tive isso, porque eu sou da época do SPB, né? Então, para mim foi muito difícil. Por exemplo, os meninos que, como eu falo, que meus colegas de 16 anos tiveram filosofia, sociologia, entendi o que era isso. Eu não tinha esse entendimento. Foi muito difícil, fora que eu tinha 3 filhos, né? Eu que cuidava da minha família, né? Então, eu fiz estágio, eu estudava de manhã, eu estagiava à tarde, eu dei aula, comecei a dar aula, eu entrei no Estado estudante ainda. Né? Eu entrei no Estado ainda era estudante, eu me formei no Estado, lá dentro. Então, para mim foi difícil, porque fora isso eu ainda fazia os meus freelance na madrugada. Depois de tudo isso, eu ainda saía e ia para o restaurante, né? E trabalhava até 4 horas da manhã. Mas foi assim, como eu tinha uma bolsa, eu fiz em 4 anos. Eu nunca fiquei de DP, eu nunca fiz prova final, não tive as melhores notas, mas eu terminei, que para mim, sabe, eu tinha que terminar. Né? Eu lembro que na faculdade, eu fazendo freelance disso, daquilo, um dia eu falei para um amigo meu, tô desempregada, sabe, de trabalho aí, né? Só estou fazendo os freelance. Aí ele falou, abriu no Estado. Eu falei, mas eu no segundo semestre, mas eu já posso. Sim, né? Humanas pode, se inscreve, né? Eu sou da época que ainda fazia umas provinhas, agora estão fazendo também, né? Fiz, deu certo lá, entrei, foi assim. Aí, na diretoria de ensino, eu falei, olha, vocês vão dar um curso para eu ser professora? A diretora lá da secretaria. Não, se inspire no professor teu. Se inspire no professor teu. Isso que eu me inspirei, sim, no professor Aldo Fornazieri, não sei se você conhece, ele fala cientista político. Eu me inspirei nele, tive uma ajuda de uma professora minha também, esqueci, ela tem um nome polonês, muito difícil, mas esqueci o primeiro nome dela. Ela que produziu não tem as apostilas do Estado de Sociologia? Estela. Ela que produziu, e ela que me deu uma força. Eu falei para ela, olha, eu vou começar a dar aula, estou desesperada, Estela, o que eu faço? Né? Não sei. Ela me pegou todas aquelas apostilas, primeiro, segundo, terceiro ano, explicou, né, como que eu poderia, né, passar, e foi por aí, foi assim que eu comecei. E Adeola, quando você fala sobre esse processo todo, né, do estudo, né, do início do trabalho, como que essa questão, essa parte toda, isso te influenciou profissionalmente? Essa questão, sobretudo, do trabalho, né, desse professor? Olha, eu não sei, eu penso que parece que, depois de tudo, parece que nasci para fazer isso, sabe? Foi algo, muito... Parece que eu nasci para isso. Mas eu tive muita sorte, realmente, com professores ali na ESP, que eu fiz na Escola de Sociologia e Política. Né?
E eu tive muita sorte com os professores que me abraçaram, né? Por exemplo, essa Estela aí, ela conseguiu, como ela que produziu as apostilas, né? Ela teve assim, aquele carinho, né, de sentar comigo. Então, foi muito mais fácil, né? Porque quem me passou foi um professor que fez, né? Porque eu não sabia, né? Primeiro, segundo, normalmente eu achava que era para você pegar a primeira, segunda e terceira apostila e usar aquela sequência, mas não. Você poderia usar aquele conteúdo lá, sabe? De todas as formas, porque nenhum conteúdo, como que eu posso dizer? Sempre eram módulos, né? Módulos, quer dizer, um módulo não tinha nada a ver com o outro, que você poderia, não era algo de começo, meio, fim, não sei se eu expliquei. Ai, meu Deus, eu acho que eu fiz confusão, tanta coisa. Tá gravando? Tá. E eu vou perguntar agora para você, Adeola, sobre, vou trazer um pouquinho o que a gente conversou, né, sobre a mudança sua de cidade, né? Então eu queria perguntar, a sua família, você explicou que vocês se mudavam bastante. E aí eu quero trazer de novo o motivo, né? Por que existia tanta essa mudança que vocês trocavam de cidades? Não cidade. Não, apesar que a gente trocou de cidade bem pouco, né? Nós trocamos. Eu morei em Rondonópolis, Nortelândia, depois paramos em Cuiabá. Mas eu acho que é exatamente por você não ter como que eu posso dizer, uma estabilidade, né? Não ter uma casa própria, né? Então, foi isso. Era uma mulher sozinha, né? E foi casada, mas foi abandonada, como todas as mulheres negras, né? A maioria, né? Ou, eu sempre falo, a mulher negra, ou ela tá sozinha porque ou o marido morreu, ou o marido tá preso, ou foi abandonada, né? Ou nunca casou também, porque tem essa também, né? Eu lembro que quando eu era pequena, eu fui beijar como eu falei, com 18 anos, não, 19, né? Menstruei com 18. Mas eu acho que na época eu ia no cinema, ninguém queria me beijar. Sabe, eu lembro que ia, né? Meus melhores amigos eram os meninos, mas eram meus amigos, não eram os namorados, entendeu? Eu lembro que a gente ia, na época, com 16, 15 anos, 14 no cinema, todo mundo arrumava um namoradinho. Eu não, mas todos eram meus melhores amigos, entendeu? Sim. E a Adéola falando, né, sobre a mudança de cidade, como você lembra que foi a primeira mudança sua de cidade? Como foi a viagem? Como foi a chegada no outro lugar, na cidade nova? Não lembro, não tanto assim, entendeu como eu falo? Não lembro, mas eu lembro que eu saí de uma dessas viagens, eu lembro que eu comi muita maçã, que não foi muito bom, e eu vomitei muito, sabe? Uma dessas chegadas, acho que saindo de Rondonópolis, indo para Cuiabá, né? Eu comi muita maçã, então acho que lembrança que eu tenho é vomitei muito. Tanto que eu não sou muito chegada em maçã até hoje, sabe? Justamente por esse episódio dessa viagem. Mas, no caso, assim, foi normal, né? Porque eu acho que mais importante é você conseguir uma casa. Porque eu lembro do desespero da minha mãe, né? De ter que sair dos lugares, né? Então, nesse momento, o mais importante era você conseguir encontrar um lugar para você acomodar. Então, não tinha problema mudar, o importante era ter um lugar para conseguir, entendeu? E, Adéola, agora falando sobre relacionamentos, né? Perguntar, você é casada? Hoje eu sou casada, mas eu vivia... Os meus 3 filhos, eu posso dizer, os meus 3 filhos eu não tive o marido que eu tenho hoje, entendeu? Tive 3 filhos, eu fui mãe solteira, né? Eu tive 3 filhos com 2 pais.
Eu tive meu primeiro filho, fiquei uns 2 anos com o pai dele, não deu certo, né? E aí tive mais 2 filhos com uma outra pessoa também que não deu certo. Quer dizer, com o primeiro eu cheguei a morar, com o segundo não. Né? Criei os meus filhos sozinha. Né? Só fui ver pensão de um filho meu quando eu saí de Cuiabá. Isso quer dizer, ele já tinha... meus filhos já tinham... Quando eu saí de Mato Grosso, meus filhos tinham 8, 10 e 12. Foi a partir de quando eu cheguei aqui, difícil, sozinha, que eu fui atrás, entrei na justiça para conseguir uma pensão que eu consegui. A pensão de um dos filhos, dos 3, entendeu? Então, eu que cuidei sozinha. Eu me casei em 2017 e me separei na pandemia. Não estou divorciada, ainda falo que eu sou casada porque eu estou em processo de divórcio, né? Mas eu tive um casamento lindo também. Fora isso, não deu certo. Você lembra do dia do casamento? Eu me casei, que dia que foi? Meu Deus, foi dia 17 de julho de 2017. Em Abeokuta, na Nigéria. E você lembra como foi? Ai, foi lindo meu casamento. Meu casamento foi lindo, foi em Abeokuta. Aí eu estava sozinha, né? Não tinha meus parentes, mas tinha parente do meu marido que morava lá, que mora, né? Ainda mora na Nigéria. E foi uma festa bonita, sabe? Alguns batuqueiros, né? Foi bonito. Eu não tenho foto aqui. Por quê? Por que eu não tenho foto? Porque eu moro na praia. Deixei guardado na casa dos meus filhos. Eu não tenho fotos aqui, nem de filhos, porque aqui, né? Deixei em São Paulo. Porque aqui acaba tudo. E Adéola, você estava falando dos seus filhos. Qual o nome dos seus filhos e a idade deles? Eu tenho 3 filhos, né? O Jimmy, que é o mais velho. Foi em homenagem ao Jimi Hendrix, entendeu? Então eu coloquei Jimmy Marte Santana de Carvalho. Aí tem o Yesh, né? O Yesh nasceu de quase 6 meses. E aí eu coloquei esse nome Yesh. E eu vi, era o nome do Dalai Lama. É um dos nomes que tem. Eu acho que, né, pelo acontecimento, coloquei esse nome sagrado nele, né? É um nome... sei lá, indiano, asiático, né? Era o nome do Dalai Lama. E o Thierry também, que foi tudo acaso. Eu acho que era para ser esses nomes, né? O Thierry, eu abri desculpa. Abri uma revista, tava lá Thierry Mugler, que era um estilista francês, né? Que nem morreu, não sei. Aí falei, que nome lindo, Thierry. Aí coloquei esse Thierry Almin Quiano. Quiano é havaiano, né? O vento que sopra sobre a montanha. Achei bonito também. Aí coloquei esses 3 nomes. Hoje, eu acho que teria uma ressalva, né? Hoje estou mais voltada aos meus ancestrais, né? A minha ancestralidade, né? Eu trocaria, mas eu acho que eles não gostariam, porque eles gostam do nome. Muito, entendeu? O Thierry mesmo disse, mãe, ainda bem que você colocou Thierry para mim, porque hoje ele mora na França, né? E é melhor do que Mohamed, né? Imagina se ele chamasse Mohamed na França, né? Então tá. Por isso, tudo bem, né, mãe? Hoje eu trocaria. Hoje eu colocaria nomes africanos. E Adéola, conta pra gente, como foi para você ser mãe? Eu sou uma excelente mãe. Eu sou dura. Fui dura porque sozinha, né? Não tinha paciência. Porque até 3 empregos eu tive para criar esses guris, entendeu? Até 3 empregos. De dormir 2 horas. Eu acho que eu fiquei 6 anos, 7. Entendeu? Então, mas eu sou uma mãe, assim... Eu gostava de fazer muita comida, bolos, sorvetes, né?
Eu não podia muitas vezes levar. Eu lembro que acho que quando lançou o McDonald's em Mato Grosso, não sei quantos anos, eu não levava, mas eu fazia em casa. Melhor ainda, entendeu? Eu sempre gostei de fazer muito bolo, muito sorvete, entendeu? Eu sempre fiz. Já tive uma padaria artesanal em casa. Tive uma padaria, tive de tudo. Para criar 3 filhos sozinha, você, entendeu? Mulher Maravilha, você quer saber? Fui Mulher Maravilha, o que eu vou falar. E Adeola, e hoje? O que você faz hoje? Olha, hoje estou aposentada, né? Hoje, assim, eu tenho prazer, estou aprendendo, né? Viver, trabalhar em comunidade, viver em comunidade, né? E hoje eu faço aqui no Guaraú, né? Eu coordeno a terceira idade. Eu acho isso ótimo, né, para mim, porque foi através dessa coordenação eu conheci, sabe, acho que todas, quase as idosas aqui do Guaraú, né, são todas minhas amigas. Então, acho que foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Foi aceitar esse cargo de coordenadora voluntária do Núcleo de Terceira Idade do Guaraú. Então, isso foi muito importante. Hoje eu vejo que eu tenho minhas amigas aqui, eu tenho um grupo adorável, entendeu? De umas pessoas que se ajudam, muito queridas. Foi assim, tiro certo. E Adeola, nós temos um núcleo da terceira idade, né? Uhum. E eu queria perguntar para você quais são as coisas mais importantes para você hoje. Que é na vida? Como assim? Hoje para você, o que para você hoje é importante? Para mim é importante hoje é viver tranquilo, é poder dormir, é poder não ter essa preocupação, sabe, de sair correndo, porque a minha vida toda foi muita correria, sabe? Muita correria, muito trabalho, a vida toda foi isso. Porque eu que criei meus filhos praticamente sozinha. Praticamente não, sozinha porque eu falo, eles me ajudaram, né? Só que meus filhos não foram trabalhar cedo. O mais velho começou a trabalhar com 17 anos, o outro Thierry com 18. O que está em Porto nunca trabalhou, estudava, né? Trabalhou uma vez só. Então, mas estudava. Não terminou a faculdade, tá? Mas tudo bem. Isso é outra história. Então, hoje, para mim, é isso. Importante é poder dormir, descansar. Isso, fazer o que eu gosto. Isso é mais importante, porque nunca, né, na época, eu pude fazer o que eu gosto. Então, até mesmo, por exemplo, eu gosto de trabalhar com a terceira idade, de ser voluntário, de poder ir lá. Eu gosto. Então, eu estou preservando isso, a natureza, né? Estou buscando a minha ancestralidade também, isso. Estou me envolvendo, né, de volta à natureza aqui, estou no meio do mato. Isso para mim é muito importante. Caminhar, beber água. E quais são os seus sonhos, Adeola, hoje? Meu sonho é viajar muito. Só penso em viajar, voltar para a África. Não só Nigéria, ainda quero fazer umas viagens, né? África, Tanzânia, África do Sul, quero fazer isso, ainda quero. Meus projetos é esse. Se tiver dinheiro, entendeu? Um intercâmbio na África do Sul, ficar no mínimo um mês. Isso é uma das coisas que eu penso em fazer. Estou aposentada, mas quem sabe voltar a fazer, porque aposentada pobre, você sabe, não dá, né? Não juntei. Não. Então, eu estou pensando até em fazer uns trabalhos, voltar a dar aula ano que vem, qualquer coisa. E conta pra gente, como foi contar a sua história? É difícil você falar de você, né? Eu, por exemplo, não tenho uma boa memória, não tenho. Tem pessoas, amigas minhas, que vêm do Mato Grosso. Aí, você lembra o que a gente fez? Não lembro. Mentira. Fomos no Morro de São Gerando 3 vezes. Não lembro. Então, não sei. Muita coisa. São 64 anos. Entendeu?
muita coisa. Adeola, a gente agradece. Ai, mentira. E agora a gente vai pedir para você, para a gente olhar o... Então, isso aqui são lembranças da minha mãe, né? Um broche, né? Broche, brinco, tudo que era da minha mãe. Minha mãe, como eu falei, ela era de família adventista, né? Mas como o meu irmão, ele se tornou padre, tem um nome assim, ela deixou de ser da igreja adventista e se tornou católica. Então, por isso, aqui são os terços dela, né? Então, ela tinha todos esses terços aqui. E assim, eu fico pensando que poderia doar para alguém, porque fica guardado, não sei, mas não tenho coragem de doar, sabe? Os terços dela. Eu não sou católica, mas também não... assim, não tenho nada, né? É contra. Minha mãe era devota muito de Nossa Senhora Aparecida, sabe? E aqui tudo era dela, olha. Isso aqui era um brinco de ouro. O que é esse aqui? Dela. Que eu perdi um, né? Isso aqui era um outro brinco também. Então, foi perdido, entendeu? E aí eu uso... Isso daqui eu arrumei para meio que fazer um par, mas isso é bijuteria, sabe? Perdi na chuva, até hoje eu não me conformo. E tudo dela. Então, para mim, eu acho que é lembrança da minha mãe. As medalhinhas dela. As medalhas, Nossa Senhora. Aqui.